Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 7 de março de 2025, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e estamos no tempo da Quaresma. O que a Igreja orienta sobre o jejum e a abstinência de carne? Em consonância com o quarto mandamento da Igreja, o qual diz que cada um deve jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Amada Igreja, o Código de Direito Canônico estipula que devemos viver nos dias penitenciais, entre os cânones 1249 a 1253. No cânon 1249 diz que todos os fiéis, cada qual ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência, mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e abstinência de acordo com os cânones seguintes. O cânon 1250 diz que os dias e os tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. No cânon 1251 diz: observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. No que se refere ao cânon 1251, a CNBB permite a substituição da abstinência de carne por uma obra de caridade, um ato de piedade ou comutar a carne por outro alimento, realidade prevista pelo cânon 1253, que diz: a Conferência dos Bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-la totalmente ou em parte por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. A partir de que idade devo fazer o jejum e a abstinência? Em relação à idade dos que são obrigados a fazer a abstinência e o jejum, o Código de Direito Canônico diz o seguinte no cânon 1252: estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade, estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência. Também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão de pouca idade. Então, de acordo com o que eu falei do comentário do mencionado cânon, 14 anos é a idade para a obrigatoriedade da abstinência e vai até o fim da vida. Para o jejum, a obrigatoriedade é a partir dos 18 anos até os 59 anos completos. É obrigatória a abstinência de carne em todas as sextas-feiras do ano? Aí você confira a resposta do cânon 251. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições das Conferências dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observam-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Atente-se à prescrição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que permite a substituição da abstinência de carne por uma obra de caridade, um ato de piedade ou comutar a carne por um outro alimento. Assim vê-se que é obrigatória a abstinência nas sextas-feiras prescritas, mas não necessariamente de carne, por conta do que é prescrito no Brasil. Quais são os frutos espirituais do jejum e da penitência? Como fruto espiritual do jejum, destaca-se a educação da vontade. O jejum exprime a vontade e o esforço de um converter-se para Deus, ajuda a organizar exterior e interiormente o que está fora de ajuste, por exemplo, o controle dos apetites. Outro fruto é o domínio sobre si mesmo. As privações voluntárias têm em vista educar a vontade, a submissão da vontade de Deus. Colocar-se na vontade de Deus é o principal fruto da vivência do jejum e da abstinência. O Santo Padre, o Papa, nos pede jejum e oração. Não é tanto pelo fato de estarmos na Quaresma, porque o mundo está necessitando de uma volta a Deus, doando-nos no espírito e no corpo
com tudo aquilo que somos e temos. E esta dimensão espiritual da nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, nosso Pai, nosso Redentor e seu Filho Jesus Cristo. Onde está a raiz do jejum e da oração que caracterizam este tempo da Quaresma? E de certa forma toda a nossa vida, porque eu não posso pensar no meu retorno ao nosso Senhor apenas 40 dias por ano, mas em toda a minha caminhada de peregrinação, como nos 40 anos que os nossos irmãos judeus passaram no deserto, no calor, à noite no frio, porque no deserto a noite faz frio. Meus queridos irmãos, o jejum ele tem um sentido de purificação. O jejum ele tem um sentido de volta para Deus. O jejum tem um sentido de nós olharmos para a graça de Deus que nos ensina a renunciar às coisas deste mundo, a sublinhar os nossos sentidos para fixarmos os nossos olhos unicamente em Deus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, e em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar passar, todo o pecado vencer. Um novo homem vai nascer.
nascer. Fábio Roniel.